boa noite, irmãos. Que bom nós podemos nos reencontrar, né? Me lembro que já estivemos aqui em outras oportunidades, tanto em reunião de presbitério como em reunião de federação de UPHs, né? E eu trago também aqui o abraço do nosso irmão reverendo Wellington, também foi pastor desta igreja, né? O nosso companheiro do presbitério, esteve conosco diretamente envolvido também no nosso projeto do CPO, e nos acompanhou durante um bom tempo no trabalho, e agora está conosco lá em Goiânia, na mesma igreja, realizando o mesmo trabalho, e graças a Deus ele está muito bem com a sua família, e manda também um abraço para todos os irmãos, tanto do presbitério como também para esta igreja, né? E eu quero convidar os irmãos a abrirem a Sagrada Escritura no texto de 2 Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 1, irmãos. Qualquer coisa, a minha voz já é de taquara rachada, com essa voz um pouco assim, estridente. Quando eu cheguei lá em Goiânia, comecei a pregar lá, aí eu falava capítulo 2, o irmão lá mexia, disse: não, meu irmão, o chiado não é no aparelho não, o chiado é comigo mesmo. Essa paraense. Então, muito bem, irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir 2 Pedro capítulo 1, e vamos fazer a leitura alternada das Sagradas Escrituras, versículos de 13 a 21, irmãos, 13 a 21, leitura da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que eu estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer a todo tempo, mesmo depois de minha partida, para que conserveis lembrança de tudo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me compraze. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim também, ainda muito mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Pai, nós graças te damos, nós louvamos o teu nome por este momento feliz no qual nós estamos, em comunhão com os irmãos, em comunhão contigo e diante da tua palavra. E nós sabemos, Pai, que a tua palavra é luz, e nós acreditamos, Pai, que a tua palavra também é alimento para a nossa alma. E nós te rogamos então, Pai, que a luz da tua palavra possa brilhar, amado Pai, sobre os nossos olhos, e possamos ver a beleza da tua lei, a beleza da tua palavra, Senhor. Vem sobre nós com graça e poder, com a tua palavra que é água, para nos purificar, Senhor, lavar o nosso espírito, Senhor, lavar a nossa alma de tudo aquilo que nos afasta de ti e de um compromisso real com o teu evangelho e com a tua causa. Que a tua palavra hoje lida aqui seja instrumento nas mãos do teu Espírito Santo para despertar o nosso espírito para o envolvimento cada vez maior com a tua igreja, Senhor. E pedimos que o teu Espírito nos ensine, que o teu Espírito nos desperte e que o teu Espírito nos dê todo o poder espiritual para vivermos segundo aquilo que nós aprendemos nesta noite. É o que nós pedimos, Senhor, para o nosso bem e acima de tudo para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Meus amados irmãos, uma das mais belas verdades do Evangelho é a verdade que tem um copo com água aqui. Podia ser um copo com coca, né? Mas continuemos. Vamos lá. Uma das mais belas verdades, irmãos, que nós encontramos nas Escrituras é a verdade de que Deus, Ele se revela. Que Deus, Ele não somente está lá no céu, que Ele é o Criador de todas as coisas, e não somente com a sua mão poderosa Ele estabelece, rege e governa sobre o universo. A Bíblia nos fala que esse Deus que habita lá no céu, Ele também está aqui na história dos homens. Que Deus, Ele não somente preserva a natureza, mas Deus, na história dos homens, Ele está preservando o seu plano de salvação. E isso para nós deve ser algo de profunda reflexão e de valor, no sentido de que essa verdade é uma verdade que nos compromete. E por que eu digo isso, irmãos? Porque quando eu afirmo que Deus é um Deus que se revela, um Deus que mantém o seu plano de salvação na história dos homens, eu estou me referindo ao fato de que Ele faz isso através de homens e não através de anjos. A sua palavra diz que anjos desejaram, que anjos anelaram realizar aquilo que Ele deu para a igreja. Mas não foi dado aos anjos a tarefa de evangelizar homens. A tarefa de evangelizar homens, a tarefa de anunciar o Evangelho a homens, foi dado aos próprios homens. Estes mesmos que foram alcançados por este Evangelho glorioso. São homens que na sua fragilidade, uma vez alcançados pelo Evangelho de Deus, agora são revestidos do poder do Espírito Santo para anunciarem agora aquela mensagem que algum tempo atrás eles negavam, eles rejeitavam. Agora, tocados pelo Espírito, em plena convicção de que agora o Evangelho é o poder de Deus para salvar, não somente assim, mas também salvar o outro, as pessoas que ainda não ouviram do Evangelho. Essas pessoas agora chamadas, elas se sentem por Deus vocacionadas a anunciar este Evangelho glorioso. Essa questão, irmão, de que Deus se revela e que Deus cuida do seu plano e cuida do seu plano e executa o seu plano na história dos homens através de homens, é algo que nós precisamos refletir. E refletir no seguinte aspecto: como é que Deus, um ser tão poderoso, tão glorioso, como é que Deus ele usa vasos de barro para anunciar a excelência da mensagem de salvação? Como é que Deus usa lábios impuros para falar a respeito do seu Filho Jesus Cristo? Como é que Deus usa homens tão frágeis, tão instáveis, pessoas tão volúveis, para, através da mão dessas pessoas, dos pés dessas pessoas, construir o seu reino aqui na terra? Eu tenho certeza absoluta, meu amado irmão, minha irmã, se você tivesse uma grande propriedade, se você tivesse muitos bens, e se fosse dado a você a tarefa de entregar todos os seus bens, toda a sua riqueza, o melhor do que você tem, para alguém administrar enquanto você se ausentasse, por um mês que fosse, por um mês, você não entregaria na mão de qualquer pessoa. Você colocaria todos os seus bens nas mãos da pessoa mais qualificada, mais preparada. E você iria em paz, sabendo que estando na mão daquela pessoa, estaria seus bens muito bem guardados. Mas eu lhe digo, irmãos, graças a Deus que Deus é Deus, e Deus não é o ser humano. Porque se Deus fizesse isso quanto à salvação, se Deus colocasse o plano da salvação, colocasse a mensagem do Evangelho, o seu reino, e fosse ver na história da humanidade pessoas qualificadas, perfeitas em si mesmas para realizar essa obra não seria dada aos homens, não seria dada a você, não seria dada a mim. Esta verdade, irmãos, a respeito da fragilidade dos apóstolos, como pessoas que em si mesmas eram
ministério de Jesus se mostra, irmãos, em vários momentos no livro de Atos dos Apóstolos. Quando Jesus está prestes a ir para assunto aos céus, não é um apóstolo que pergunta. Se você ler o texto, vai dizer que aqueles que estavam com ele perguntaram a Jesus: Senhor, será este o tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? Será este o momento, Senhor, que agora, a partir desse momento, que a questão política e econômica de Jerusalém vai ser resolvida e os romanos vão sair de Jerusalém e nós vamos ter agora um grande reino e nós teremos um grande rei e Jerusalém vai prosperar materialmente? Irmãos, e Jesus estava já subindo aos céus. E olha a fragilidade dos apóstolos. A palavra de Deus diz que na medida que o evangelho vai crescendo, ocorreram dificuldades. Pedro anunciando aos gentios, Paulo anunciando aos gentios, Pedro anunciando aos judeus. E quando Pedro estava com os gentios, ele tinha uma mensagem, quando estava com os judeus, tinha uma outra mensagem. E foi preciso que Paulo fosse ao encontro dele questionar esse posicionamento dúbio de comportamento e de conceito teológico. A igreja cresce e as necessidades crescem juntamente com o crescimento numérico da igreja. E as viúvas dos gentios estavam sendo esquecidas no suprimento de suas necessidades. E é claro que dá para entender por que as viúvas dos gentios estavam esquecidas. As viúvas dos gentios estavam esquecidas porque a igreja estava priorizando as viúvas dos judeus. Veja, meu amado irmão, minha irmã, como é que Deus não pensa igual a mim e igual a você. Porque o Filho de Deus, quando ele subiu para estar à destra de Deus Pai, ele entregou o seu reino, a chave do seu reino para a igreja, composta não de pessoas perfeitas, mas composta de pessoas frágeis, instáveis, pessoas com muitas necessidades e com muitas limitações. E ele deixou o tesouro mais importante desse mundo, que é a pregação do Evangelho, para um grupo de pessoas que dependeriam sempre dele, enquanto estivessem executando a obra que ele havia deixado neste mundo, que era a anunciação do Evangelho. E é aqui que eu encontro, irmãos, uma verdade profunda e bela do Evangelho. Esse Deus glorioso, esse Deus maravilhoso, ele não deu esta responsabilidade para os anjos, mas deu essa responsabilidade para mim e para você. E portanto, se quando nós lemos a Bíblia, encontramos que Deus concedeu as portas do seu reino, a chave do seu reino, digo, a esses frágeis homens, é porque esse Deus, ele cria, ele acreditava, ele tinha plena convicção que, dado o seu reino àqueles homens, a despeito de suas fragilidades, eles cumpririam a sua missão. Eles, revestidos do Espírito Santo, em plena dependência do seu Espírito, com o coração em chamas pelas almas, a despeito de suas fragilidades, a despeito de suas inconstâncias, a despeito de suas imaturidades, eles superariam tudo isso e eles implantariam sistematicamente o reino de Deus no tempo que Deus havia dado para eles realizarem a obra. E por que eu digo isso? Eu digo isso, irmãos, porque nós estamos diante de um tema que nos convida a entender isso, que a obra do Evangelho, que a anunciação da salvação, que a implantação do reino de Deus neste mundo, para nós é impossível.
capacidade, olhando tão somente para os dotes e as qualidades que nós temos em nós mesmos. O avanço do reino de Deus, a anunciação do Evangelho, a conversão de almas, a implantação dos valores do reino de Deus neste mundo, irmãos, olhando por uma perspectiva humana, é impossível para nós. Mas o que deve nos estimular ao trabalho, o que deve fazer, irmãos, com que nós nos consagremos à palavra, à oração e à evangelização, e nos consagrando a isso, o que deve nos levar a crer que o esforço que empreendemos, o próprio Deus vai coroar com êxito, tirando pessoas do inferno e consagrando essas pessoas para a sua glória. O que pode fazer com que tenhamos essa plena convicção? A certeza de que aquele que nos vocacionou, aquele que nos chamou, ele não somente dá para nós a missão, mas ele nos capacita a realizar aquilo que ele mesmo nos deu por fazer. Na fragilidade de João, que disse: Senhor, desce o fogo do céu e acaba com essa aldeia de samaritanos. Da falta de percepção espiritual a respeito do plano de Deus de Pedro: Senhor, tal coisa não te ocorra. A despeito das dificuldades administrativas e de relacionamento entre Paulo e João Marcos, estão lembrados de Paulo e João Marcos? Que tiveram por um pouco dificuldades de relacionamento por algum motivo, e Paulo foi para um lado e João Marcos foi para o outro. A despeito de tudo isso, hoje nós estamos aqui. E por que nós estamos aqui? Porque no tempo que Deus deu para estes homens cumprirem o propósito divino, eles realizaram o propósito divino. A despeito de suas limitações, eles avançaram. A despeito de suas fraquezas, eles em Deus da fraqueza fizeram força. A despeito dos obstáculos, eles aprenderam a contornar os obstáculos, e aqueles que não poderiam ser contornados, eles passaram por cima desses obstáculos. Na força que Deus deu, na providência que Deus concedeu, eles foram vitoriosos. E eu digo isso, irmãos, é para que nós sejamos estimulados mutuamente. Eu digo isso porque é para lembrar que o Deus dos apóstolos é o nosso mesmo Deus, que Ele não mudou, que se Deus é eterno, como de fato Ele é eterno, o amor que Deus sentia pelos eleitos na época apostólica é igual, é intensidade, o mesmo amor que Ele tem hoje pelos eleitos que vivem na nossa geração. E com a mesma intensidade que Ele amou os eleitos no período do primeiro século e usou os apóstolos para anunciar o Evangelho e converter as pessoas, ainda no presente século Ele usará a minha vida e a sua vida para salvar tantos quantos Ele escolheu antes da fundação do mundo. E tu dirás: é assim então, mas pastor Israel, eu sou instável, pastor Israel, eu sou fraco, pastor Israel, eu não tenho precisão teológica, pastor Israel, eu tenho que aprender mais da Bíblia, pastor Israel, às vezes eu vou para a igreja e eu quero pregar, mas às vezes eu mesmo preciso de uma palavra de ânimo para pregar. Então eu digo para você: leia a Bíblia, e sabe o que tu encontrarás? Homens semelhantes a você, homens semelhantes a você, nas fragilidades, nas inconstâncias, nas dúvidas, nos problemas de relacionamento. Mas há uma única questão que precisamos resolver aqui: você ama a Deus como esses homens amaram a Deus? Você ama as almas perdidas como esses homens amavam as almas perdidas? Ao ponto do próprio apóstolo Paulo falar que, se lhe fosse dado, ele gostaria de ser retirado para que o povo judeu fosse então salvo. Essa que é a grande diferença, irmãos. Então é a partir daí
que eu convido vocês a olharem a vida de Pedro. A vida de Pedro, irmãos, é a vida de um santo apóstolo que nos ensina muito a respeito dessa consagração na palavra, na oração e na evangelização. E é preciso que nós consideremos isso para sermos justos com Pedro. Assim como muitas vezes nós somos injustos com Maria, quando geralmente nós esquecemos dela, das suas virtudes, das suas qualidades e da mulher piedosa que ela era, porque de fato era uma mulher consagrada a Deus. Eu digo isso porque quando nós falamos de Pedro, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Pedro, aquele que negou Jesus Cristo. É ou não é verdade? É, irmãos, a grande verdade é essa. O exemplo que temos, o exemplo mais forte que temos de Pedro é um exemplo negativo. Daquele homem que disse para Jesus Cristo, né? Olha, todos vão te deixar, menos eu. E sempre quando nós lembramos disso, nós lembramos por um aspecto negativo. Nós falamos Pedro. Sim, Pedro, aquele que não tinha papas na língua, aquele que falava a qualquer momento, ele não pensava, ele não refletia, ele era pronto para falar e às vezes nem analisava o que estava sendo falado. Mas eu lhes digo, irmãos, que Pedro é muito mais do que isso. Ele é um herói da fé, um homem consagrado a Deus. Era um homem sim, que tinha as suas fragilidades, mas quem não as tem? Era um homem que tinha suas inconstâncias. E eu lhes pergunto, quem aqui não tem as suas inconstâncias? Era um homem que ora, estava pronto e se colocava pronto a fazer qualquer trabalho, até ao ponto de oferecer o seu corpo para morrer. Mas de repente se torna uma pessoa extremamente acovardada. Ora, irmãos, a história de Pedro não é a nossa história? Que quando nós saímos de casa e queremos ganhar o mundo e entramos em qualquer repartição pública e vamos lá e pregamos o Evangelho, e não há momentos no qual nós estamos, em determinado dia da semana, que nós ficamos gaguejando, intimidados diante de alguém que gostaríamos de evangelizar e nós não temos palavra para evangelizar essa pessoa? Não é assim. Ora, irmãos, é por isso que eu amo as Escrituras. É porque as Escrituras, elas fielmente revelam todo o caráter e o drama dos apóstolos. Coloca as suas fragilidades, as suas dores, as suas angústias, os seus erros, mas também as Escrituras nos mostram aquilo que Deus fez na vida dessas pessoas com tantos problemas. Pedro foi um santo apóstolo. Ele foi coluna da igreja, irmãos, está nas Escrituras. E é preciso então que nós venhamos a reler a história de Pedro através das virtudes que o Espírito Santo imprimiu no seu coração. Por um pouco esqueçamos por um pouco da sua negação. Por um pouco esqueçamos das suas fragilidades e coloquemos por um pouco em relevo aquilo que Deus fez na vida dele e o quanto ele foi fiel à igreja e a Deus. E a respeito de que eu estou me referindo, irmãos? Eu estou me referindo primeiramente, irmãos, à vida de oração de Pedro. Pedro foi um homem de oração. Pedro foi um homem que se consagrou a Deus, procurando discernir a vontade de Deus para a sua vida. Ele só foi como que um baluarte da igreja, ele só foi coluna da igreja, porque certamente ele tinha interesse por desvendar a vontade de Deus para a vida dele e para a vida da igreja. Se tu leres as Escrituras Sagradas, se tu observares nos Evangelhos, tu encontrarás Jesus e Pedro e João aqui e ali, sendo separados para estar em comunhão com Cristo. E interessante é exatamente isso, que Jesus Cristo em determinados momentos ele faz precisão de estar com Pedro e com João, para orar,
para estar com eles, para lhes ensinar o valor da profunda comunhão com Deus. Quando nós lemos o texto de Atos dos Apóstolos, irmãos, Pedro, ele recebe uma das mais importantes revelações para o seu ministério. Ele sobe no eirado, ele está se preparando para almoçar, mas antes de almoçar, ele vai orar. Ele vai colocar a sua vida na presença de Deus. E enquanto ele está orando, ele entra em êxtase. E ele tem uma visão gloriosa do plano eterno de Deus, que agrega no seio da igreja judeus e gentios. Naquela visão que ele vê todos os animais, e a visão que diz: coma, porque não considerem impuro aquilo que Deus santificou. Esta visão, irmãos, muda a mente de Pedro. Mas por que essa visão foi dada a ele? Em que momento essa visão foi dada a ele, irmãos? No momento que ele estava orando a Deus. Então nós aprendemos com este homem chamado Pedro, que a despeito de nossas imprecisões teológicas, quando nós temos dificuldade de entender alguma verdade bíblica, se nós buscarmos a Deus, se nós orarmos, Deus mesmo, pelo seu Espírito Santo, nas Sagradas Escrituras, Ele moldará o nosso pensamento, Ele mesmo moldará o nosso coração, a fim de que o nosso pensamento possa se coadunar, se harmonizar com os princípios da Palavra de Deus. E como é que Deus fará isso, irmãos? Deus fará isso na minha vida, Deus fará isso na sua vida, se você for um homem, se você for uma mulher de oração. Enquanto tu oras, o Espírito Santo trabalha no teu coração. Enquanto tu oras, o Espírito Santo conduz a tua mente às profundezas de Deus, a fim de que tu compreendas o desígnio divino e as verdades profundas do Evangelho. Então, é preciso que nós nos consagremos, não somente à obra de Deus, é preciso que nós nos consagremos, irmãos, à oração, porque a obra de Deus, ela inicia não lá. A obra de Deus, ela precisa ser iniciada, irmãos, em nosso momento de comunhão com Deus em oração, meus amados. Ora, isso é uma verdade mais básica do Evangelho. Quando Cristo compareceu na sinagoga e leu Isaías, e antes que ele dissesse que aquela profecia se cumpria nele, ele havia passado 40 dias e 40 noites orando. Pedro entendeu isso. Nós entendemos isso, irmãos? É preciso entender, é preciso que nós nos consagremos à oração como Pedro se consagrou. A segunda verdade, irmãos, é que esse homem chamado Pedro, ele era um homem consagrado à evangelização. Era um homem que tinha amor pelas almas. É claro que esse amor pelas almas estava, no primeiro momento na vida de Pedro, estava comprometido com a sua identidade nacional. Esse amor pelas almas estava comprometido no fato de que ele era judeu e queria evangelizar judeus. Ele tinha essa fragilidade de entendimento. Ele tinha essa imaturidade. Mas nem por causa disso Deus deixou de usá-lo. Você percebe isso? Nem por causa disso Deus deixou de usá-lo. Enquanto ele não amadureceu, enquanto ele não entendeu, enquanto ele ainda estava compreendendo a universalidade do reino de Deus, Deus não deixou de usá-lo. Ora, irmãos, a quem foi dado o privilégio de pregar lá no tempo de Pentecostes? Quem se levantou com autoridade, com intrepidez, com coragem e com uma linguagem de profunda convicção de que Jesus
Então veja o que eu digo. É preciso que o nosso coração esteja inflamado, irmãos, inflamado pelas almas que se perdem. Quando nós lemos, irmãos, a história, a biografia dos santos homens de Deus que viveram neste mundo, os grandes avivalistas, os grandes missionários, os grandes que eu digo, não porque eles eram melhores do que nós, mas pela amplitude do trabalho que fizeram, a visão larga do reino de Deus. É isso que eu estou me referindo. Eram homens que sofriam pelas pessoas que não se convertiam. Eram homens que tinham uma ligação emocional com as pessoas perdidas. Leia a história de Paulo no Evangelho, irmãos. É o próprio Paulo que diz que ele sofre, que ele chora a favor dos irmãos, até Cristo ser formado neles. Ele se condói com o sofrimento ou com a situação espiritual dos judeus. E de onde Paulo, de onde Pedro, de onde os apóstolos que deram a sua vida, que morreram por causa do Evangelho, morreram anunciando o Evangelho, de onde eles aprenderam tamanho amor pelas almas? Se não em Jesus. Em Jesus que diante da morte de Lázaro chora. Jesus que diante de Jerusalém diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são a ti enviados. Quantas vezes eu quis fazer como a galinha faz com seus pintinhos e tu me rejeitaste? E após isso, a palavra de Deus diz que Jesus chorou. Irmãos, quanto mais distantes nós estamos emocionalmente do trabalho da evangelização, mais o trabalho, proporcionalmente, mais o trabalho da evangelização vai minguando na igreja e minguando na minha vida espiritual. Agora, quanto mais entristecidos, quanto mais nós percebemos a situação de penúria, a situação decadente, a situação de obscuridade daqueles que estão no pecado, e quando nós olhamos para essas pessoas não como nossas inimigas, como anteriormente João e Pedro viam os gentios e os samaritanos. Mas quando nós começamos a olhar para os pecadores perdidos como pessoas que precisam ser amadas, que precisam ser entendidas, que precisam ser objetos da nossa oração, o trabalho evangelístico floresce na igreja, porque antes de nós termos os frutos lá, a nossa alma, assim como a de Pedro, estava comprometida com o reino de Deus, e a nossa alma também estará. Veja, irmãos, o texto que nós lemos aqui. Ele vai dizer que antes que Deus o leve, o que ele vai fazer, irmãos? Ele deseja despertar diligentemente os irmãos da igreja para a palavra do Senhor. Versículo 15: mas da minha parte esforçar-me-ei, versículo 15, diligente por fazer a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Olha a intensidade na qual Pedro expõe o seu compromisso para com a igreja, irmãos. Ele diz: esforçar-me-ei. E esse esforço é qualquer esforço? Não, é um esforço diligente. Mas é um esforço diligente em apenas um momento da sua vida? Não, é um esforço diligente em todo o tempo. É neste compromisso, é neste modo de amar as almas, de amar a igreja, que nós devemos igualmente nos envolver com o reino de Deus, irmãos. Só existe uma forma adequada de nós estarmos envolvidos na evangelização. Só existe uma forma adequada de nós estarmos envolvidos com a igreja. Só existe uma forma adequada de nós estarmos envolvidos com o reino de Deus. Aí tu dirás: como é
é, pastor. Então eu digo, diligentemente, a cada instante e em toda e qualquer situação, para que quando Deus nos levar, quando Deus nos der a graça de herdarmos efetivamente tudo aquilo que nós anunciamos na terra, o perdão de pecados eternos, a vida eterna, a glorificação e assim por diante, quando nós herdarmos isso e deixarmos os irmãos da igreja, deixarmos a congregação bem estabelecida nesse mundo, nós seremos lembrados por um ano, nós seremos lembrados por 2 anos, nós seremos lembrados por 10 anos, nós seremos lembrados por 50 anos. E aquela geração que Deus chamou pelo meu e pelo seu ministério, hão de louvar o bendito, o santo, o dono da igreja, pela sua vida e pela minha vida. Somente assim, somente este é o modo de nós vivermos o reino de Deus aqui, irmãos. Tu achas mais importante os cargos públicos? Você ainda não entendeu o que é o evangelho. Você acha mais importante os diplomas? Você ainda não entendeu o evangelho. Você acha mais importante a influência que você tem na sociedade? Você ainda não entendeu o evangelho. O que tu deves comer, o que tu deves beber, o esforço contínuo da tua alma é anunciar o evangelho, é ter paixão pelas almas, para que quando Deus te levar, a boa semente permaneça e o reino de Deus possa, no tempo dado por ele, florescer e produzir os seus frutos. Então Pedro vai dizer, eu vou me esforçar diligentemente, eu vou me esforçar a todo tempo. Isso mostra, irmãos, a consagração que nós devemos ter na obra missionária, na obra de Deus, no reino de Deus aqui na terra. Pedro, ele era um homem de oração. Pedro, ele não somente era um homem comprometido com a evangelização e com a igreja, mas também Pedro, irmãos, era um homem comprometido com a palavra, e é preciso que nós entendamos isso a partir do texto aqui. Em qual trabalho Pedro se esforça? Em qual trabalho Pedro se esforça diligentemente? O que é que Pedro deseja que os irmãos ainda entendam depois que ele partir e deixar esse tabernáculo? O que ele quer, irmãos? Então ele diz que ele deseja que através do seu ministério os irmãos mantenham na memória tudo aquilo que ele recebeu de Cristo, e ele foi testemunha ocular. E ele diz mais, e ele diz que na sua época, observe, na sua época, dentro da igreja existiam pessoas que estavam com fábulas engenhosamente inventadas, estavam anunciando um evangelho que não era o verdadeiro evangelho. Eram pessoas que estavam distorcendo a palavra de Deus. E ele vai dizer, irmãos, eu não vos dei a conhecer o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não vos dei a conhecer seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Eu fui testemunha ocular da sua majestade. Eu estive no Monte Santo. Eu vi a roupa de Jesus Cristo se transfigurando. Eu vi a sua glória. Eu vi a manifestação da sua divindade. Eu ouvi o próprio Pai dizendo: este é meu filho amado em que me comprazo. Eu posso testemunhar que todas as palavras de Cristo são palavras fiéis e verdadeiras. Eu posso testemunhar que ele ressuscitou dentre os mortos. Eu posso ressuscitar que ele andou sobre o mar. Eu posso testemunhar que ele deu vista aos cegos. Eu posso testemunhar que ele repreendeu Satanás, que ele repreendeu os demônios. Eu posso testemunhar que as palavras dele eram palavras divinas, porque quando ele falava, as pessoas recebiam a sua palavra, porque ele pregava como quem tinha autoridade. E até os fariseus se calavam diante da sua autoridade. Eu posso testemunhar isso. E ele vai dizer: nenhuma profecia, irmãos, nenhuma profecia se deu por particular elucidação, mas pelo contrário, homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. O que Pedro está dizendo?
Irmãos, eu sou comprometido com as Escrituras. E antes que eu parta, antes que eu deixe esse meu tabernáculo, eu quero fazer com que o meu ministério seja lembrado como aquele ministério que deu o devido valor às Escrituras. Que o meu ministério, que o meu apostolado possa ser lembrado como o apostolado que valorizou a palavra. Que através dos meus lábios vocês possam ouvir a sã doutrina. E quando Deus me resgatar, quando Deus me tirar deste mundo, vocês ainda ouvirão o meu doutrinamento. Vocês ainda ouvirão a minha palavra, a minha exposição do Antigo Testamento. Vocês lembrarão por anos e anos e anos, até que Deus os resgate. Vocês estarão lembrando daquilo que eu ensinei para vocês enquanto eu estava vivo. Enquanto eu estava nesse tabernáculo, enquanto eu estava abençoando esta igreja, esta comunidade. E é preciso então que nós entendamos, irmãos, que este homem consagrado a Deus, com grandes fragilidades, chamado Pedro, este homem, a despeito da sua fragilidade, ele orava. E na sua oração, Deus foi trabalhando com ele, e foi lapidando ele, foi acrisolando ele, foi aperfeiçoando ele, a fim de que ele fosse um vaso, na presença de Deus, um vaso precioso. Ele era um homem que orava, ele era um homem que evangelizava, que a princípio tinha limites na sua evangelização, mas depois, enquanto ele orava, o próprio Deus trouxe a ele uma visão mais ampla do reino de Deus. E agora ele diz: eu também sou um homem da palavra, eu sou um homem comprometido com as Escrituras. O Antigo Testamento não é um amontoado de histórias. O Antigo Testamento é a perfeita e real palavra de Deus. O Antigo Testamento é autoritativo. O Antigo Testamento, quando ele diz faça, todo homem tem que fazer. E quando o Antigo Testamento diz não faça isso, é porque nós não devemos nos envolver com isso que o Antigo Testamento diz, não se envolva. E isso aplicado ao Novo Testamento igualmente é verdade. Então, irmãos, nós precisamos também, na nossa geração, nós precisamos ser como Pedro. Nós devemos ser homens comprometidos com as Sagradas Escrituras. E é interessante que nós percebamos isso. Veja o que o apóstolo Pedro está dizendo. Eu sei, porque Cristo me revelou que eu estou prestes a deixar esse corpo, deixar esse tabernáculo. Ele sabia que ia partir para o céu. Quando Pedro soube que ele ia partir para o céu, qual foi a sua última preocupação? A última preocupação que ele decidiu, enquanto ele fosse vivo, se preocupar com aquilo e se dedicar àquilo. Qual foi, irmãos? A exposição da palavra de Deus. Ele disse, observe o que ele disse: certo de que estou prestes a, versículo 14, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte, daquilo que é minha responsabilidade, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo momento, depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Lembrança de tudo o que, irmãos? Ele vai dizer toda a Escritura inspirada por Deus. Nenhuma profecia das Sagradas Escrituras se deu por particular elucidação. Ele estava preocupado, irmãos, em se consagrar ao estudo e à exposição da palavra de Deus. Homens que querem ser usados por Deus devem ter o mesmo fervor por conhecer as Sagradas Escrituras. Porque quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, irmãos, mais Deus nos usa. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir do que, irmãos? O ouvir da palavra.
Ah, pastor, eu quero me consagrar à evangelização. Se consagre à evangelização, primeiramente se consagrando à oração e à escritura sagrada. Porque tu falarás o quê? Tu anunciarás o quê? O que tu falarás ao perdido? Que palavra tu darás àquele que nada entende de Cristo? É preciso que em teu coração, é preciso que em tua mente, tu estejas completamente envolvido com o Evangelho, e não somente na mente, mas com o coração pleno de que o Evangelho é a verdade de Deus para salvar o pecador. E quando tu tiveres envolvido com essa palavra, enquanto essa palavra tocar o teu coração, o próprio Deus criará meios e circunstâncias para aquilo do qual tu estás cheio, na alma e no coração, que tu tenhas oportunidade de compartilhar. No tempo certo, com a pessoa certa, do modo adequado. Não foi assim com Pedro, irmãos? Foi. Pedro foi evangelizar quem? Depois que ele recebeu a revelação de Deus que estava orando. Não foi na casa de Cornélio? Estava lá. Enquanto ele orava, ele recebeu a palavra, ele recebeu a doutrina. Depois que ele orou, depois que ele recebeu a doutrina, aí ele estava capacitado para evangelizar. Sem esse compromisso, não há trabalho que se desenvolva adequadamente, irmãos. Vede um homem tão frágil, lembrado por nós como o que negou Jesus. Mas se olharmos de perto Pedro, o santo apóstolo, ele era um homem que orava, era um homem que tinha amor pelas almas, e era um apóstolo que se dedicava às sagradas escrituras. Eis o porquê ele foi uma coluna da igreja. Tu queres ser coluna da igreja? Tu desejas que quando tu partas, Deus te leve, as pessoas ainda fiquem lembrando de você? Deseje isso. Porque isso não é arrogância. Isso é você estar desejando ser lembrado como instrumento de Deus. Deseje isso, meu irmão. Deseje isso. Que coisa maravilhosa, irmãos. Às vezes eu estar lá em Goiânia. Lá em Goiânia. E de repente você traz à memória pessoas importantes na sua vida particular. Reverendo Cristino, como pastor da minha adolescência, nosso irmão Silvino, nosso irmão esteve conosco lá em Tucuruí também, que eu estive na verdade, mas a gente fica lembrando do trabalho, das conversas, dos momentos do nosso irmão Gilson, nosso companheiro já tem quase 10 anos de proximidade, de fraternidade. E aí você às vezes fica sentado e pensa, puxa, aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa deu uma palavra para mim. Aí você olha para dentro de você e diz, poxa, eu sou fruto de tudo aquilo que Deus trabalhou na minha vida através deles. Você consegue ver isso na sua vida? Você consegue ver que você é fruto do trabalho de muitos ministérios, de muitos pastores que passaram por você e presbíteros? Pois é, meu amado irmão, outras pessoas esperam, outras pessoas querem ser influenciadas por você. Outras pessoas querem chorar de saudade de você. Outras pessoas querem se ajoelhar e dizer, Pai, eu te agradeço, porque hoje eu sou o que sou, porque o Senhor despertou o coração do irmão Visalino para me evangelizar. Porque o Senhor usou o coração do irmão Gilson. Porque o Senhor usou a vida de tantos servos e servas para que me alcançasse. Deseje isso, meu irmão, porque isso não foi dado aos anjos, isso foi dado aos homens pecadores, mas que têm um desejo profundo de serem usados por Deus e que vivem em plena dependência dele. Fechemos nossos olhos, irmãos, e oremos ao Senhor.
Pai, na tua presença estamos. Graças te damos, Senhor, porque a tua palavra diz que tu és Deus do céu. Mas graças te damos porque a tua palavra diz que também tu és Deus aqui na terra. Que tu dá ordem aos teus anjos a nosso respeito lá da eternidade. Mas ao mesmo tempo, Pai, tu habitas com o pobre e com o necessitado. Graças te damos, Senhor, porque no teu plano eterno, aprove ao Senhor não separar os anjos para a obra da evangelização, mas aprove ao Senhor da massa, do número da humanidade caída, aprove ao Senhor escolher os teus que seriam filhos. E através destes, com tantas fragilidades, o Senhor escolheu cada um para continuarem a obra que Jesus Cristo deixou nessa terra. A despeito das fragilidades pelas quais os apóstolos tinham e passaram, os apóstolos anunciaram o Evangelho, superaram os seus limites, superaram as suas dores, superaram as suas diferenças, superaram todos os obstáculos emocionais e externos a eles, porque eles confiavam que aquele que o havia vocacionado também lhes daria uma graça para cumprirem a missão que o próprio Senhor havia concedido a eles. Pai, nós também cremos nisso. Nós colocamos no teu altar todas as nossas fragilidades, todas as nossas inconstâncias. Nós colocamos no teu altar, Senhor, as nossas dúvidas. Pai, mas nós colocamos porque nós queremos ser usados por ti. Senhor, nós queremos ver almas rendidas aos pés do teu Filho. Nós queremos ver, Senhor, os nossos familiares e amigos recebendo a mesma graça que nós um dia recebemos, do perdão de pecados, o sermos selados com o teu divino Espírito, Pai. E por isso nós te pedimos, usa-nos para a tua glória, Senhor. Consagra-nos para o crescimento do teu reino, Senhor, e faz com que esta consagração seja em tudo na nossa vida, mas especialmente, Pai, na oração, especialmente na evangelização, e especialmente, Pai, nesta noite, nos consagra para sermos profundos na Tua Palavra, que estejamos comprometidos com ela, tanto para o nosso crescimento, como também para a anunciação dessa verdade a tantos quantos ainda não foram alcançados pelo Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Ó Pai, assim que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor, predestinada antes da fundação do mundo, para ser uma igreja santa e irrepreensível, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito, que seja sobre todos vós e sobre todos os eleitos de Deus, espalhados sobre toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus continue esta obra. Nós abrimos um espaço de 10 minutinhos para tomar uma água. Logo em seguida iremos compor a mesa para a continuação dos trabalhos. O pastor da igreja tem algum aviso? Pastor Maurício, tem algum aviso? A hora é oportuna. Queridos e queridas, nós só queremos avisá-los que amanhã nós teremos um
depois, né, da nossa escola bíblica, com almoço comunitário. Então a igreja é convidada a almoçar junto com a Federação de UPHs e certamente Deus, né, que nos abençoa em todo o tempo, estará também fazendo com que essa comunhão seja abençoadora para ambas as partes, tanto a federação quanto a igreja, né? E queremos também, em nome da igreja, dar boas-vindas a todos vocês que aqui estão, em nome do Senhor Jesus. Fizeram a viagem, vieram aqui à nossa casa e certamente, né, quando eu digo nossa, não é nossa de Jacundá, a nossa casa é a igreja do Senhor. E certamente nós estamos sendo abençoados como esperávamos, ou mais que esperávamos, né? E queremos também abençoá-los em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Então está daqui 10 minutos nós nos reunimos para compor a mesa. Tomar a sessão.